Então o que acontece? Mas tenho contra ti o que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Aonde está, irmãos, essa mulher, esse espírito de Jezabel? Está dentro das igrejas, profetizando, dizendo que isso não é pecado. Usa o nome de Jesus, porque as criaturas, né, podem falar o nome de Jesus, os demônios não, mas as criaturas podem falar. Mas se essas pessoas não tiverem uma transformação, como diz aqui a Bíblia, né, que o espírito de Jezabel está enganando, né, como diz aqui, se prostituir, né, como do sacrifício da idolatria, são as coisas do mundo, né, comer as coisas que o diabo está oferecendo, né, comer as novelas, né, comer os filmes, esses filmes aí que as pessoas assistem, a programação mundana, com as músicas profanas, as músicas mundanas, e elas participando também com o jogo, né? No tempo da Copa, no tempo de jogo, todos se ficam numa sala e ficam ali adorando os ídolos. Então estão se prostituindo, né? Estão distorcendo a Bíblia. Não estou dizendo aqui que elas estão lá dormindo com homens ou homens dormindo com mulher, serve não. Aqui está dizendo se prostituir é com as coisas que o inimigo está oferecendo, estão comendo do sacrifício, né? Da idolatria. Aonde está a idolatria? Ela está em nosso redor. Então, o espírito de Jezabel, ela ensina para as irmãs, para os irmãos, que isso não é pecado. Enquanto nós que pregamos a verdade, né, pregamos a santidade, que a Bíblia diz que é pecado cortar cabelo, aí muitos aí que está cego espiritual, que corta, pinta, como é que Deus vai te revelar se você está no pecado? Deus só revela a verdade, Deus só revela a palavra santa para aqueles que deixou o pecado. Não tem condições de Deus revelar para uma pessoa se não largou o pecado e não acreditou. Não acredita que isso é verdade. Então Deus não vai revelar. Né? Aos Romanos capítulo 2, Deus deixou a cada um escolher o seu caminho. Se você não crê e não aceita o que Deus está usando o pastor ou uma missionária, aí é você com Deus. Agora, o dever de ensinar a palavra, o Senhor colocou nas minhas mãos a responsabilidade, a salvação não só para mim, e nem só para o meu ministério, mas também para as pessoas que estão aí no YouTube, entendeu? No WhatsApp, no Facebook, em outros lugares aí. Então, a Jezabel, pode ver aqui que nessas igrejas tem serviço, irmão. Não vou dizer que não tem serviço, né? Tem fé, tem paciência, as pessoas são educadas, né? As suas últimas obras são mais que a primeira, trabalha mesmo, não vou dizer que eles não trabalham, vivem pela fé, ora, né? Consagra, jejua, mas o problema é que o espírito de Jezabel está dentro da congregação, ensinando coisas que Deus não está se agradando. É isso que o Senhor está falando, que Deus não está se agradando com as atitudes de alguns pastores e de algumas missionárias que estão na frente do trabalho, de alguns obreiros. E a Bíblia diz aqui que eu não tolero o espírito de Jezabel, a profetiza. O que significa profetiza? Que ela é uma crente, mas verdadeiramente ela está usando as coisas do mundo. Que o espírito de Jezabel é um espírito de engano no meio dos homens e no meio das mulheres. É um espírito maligno, né? Um espírito de engano. Do Velho Testamento, ela era uma mulher normal, né? Mas o espírito dos demônios, da pombagira, do demônio do inferno lá, o espírito do sexo e da mentira estava dentro do coração da Jezabel. O espírito de Jezabel estava dentro do coração dela. E ela foi perseguir os profetas, comprou o rei Acabe, que era o rei de Israel, entrou dentro da congregação, comprou os profetas, né, no Velho Testamento, no Segundo Reis. Então ela fez o pior, ela destruiu muitos homens de Deus, matou Nabote, né? Ela entrou mentindo, dizendo que ela servia ao Senhor, que ela ensinava a verdade, que servia a Jeová, mas não, ela servia o mundo, né? Ela servia o Deus Baal, né? Porque o seu pai servia, adorava esses ídolos, né? E ela acompanhou seu pai, e o rei Acabe não vigiou, caiu na mão dela, entendeu?
Então aqui no Novo Testamento, Jesus dando a carta à igreja de Tiatira, dizendo que ela está dentro das igrejas ensinando os filhos de Deus a se prostituir com as mentiras, dizendo que a palavra de Deus, dizendo que isso aqui não tem nada a ver, que isso aqui foi no tempo passado, que as mulheres têm que andar bonita para o homem, mas para Deus você está morta, porque você está usando as coisas das coisas que o diabo oferece para o mundo, e o espírito de Jezabel está enganando aí, dizendo que isso aqui não é pecado, que isso aqui tem nada a ver, está comendo das coisas do mundo, né? Da idolatria, está profetizando, ensinando coisas que a Bíblia condena. Se ela diz que isso aí não é pecado pintar as unhas, a Bíblia fala que é pecado, que é vaidade. Ah, pastor, mas tudo desse mundo é vaidade. Mas você vai usar igual o mundo, participar com as coisas que os ímpios usam? Nós temos que imitar Jesus, imitar a palavra de Deus, não imitar o mundo. Você, quando era do mundo, você usava isso. Hoje você é uma serva de Deus, é uma crente. Você, pastor, você é um homem de Deus, você não pode usar os costumes do mundo. É isso que Jesus está falando aqui, ó, Jesus, que vocês têm trabalho, vocês têm fé, vocês expulsam o demônio, vocês estão ali na obra, mas o problema é que ele não tolera o espírito de Jezabel dentro da congregação, ensinando heresias, ensinando que isso não é pecado, e as irmãs não estão nem aí, está cego espiritual, né, porque os falsos profetas enganou, deu uma lavagem na cabeça, né, e não houve os verdadeiros profetas, que são poucos que pregam aí, né. Então, eu não estou condenando ninguém, não. Eu só quero que vocês abram os olhos. Que será que está certo a pessoa pintar as unhas igual ímpio? Porque as suas unhas é natural. Deus não fez suas unhas pintadas. Quem pintou as suas unhas foi o próprio Espírito. O Espírito de Jezabel. Que opera no mundo de geração em geração. Esse espírito enganador. Entendeu? Eu deixo para vocês aqui nessa manhã, cuidado, porque o espírito de Jezabel se transforma em muitas coisas, né? Ela derruba, ela acaba com o casal, acaba com o casamento, destrói, né? Coloca o homem para gostar de outras mulheres, e mulheres gostar de outros homens ou de outras mulheres também. É o mesmo espírito maligno, o espírito de Jezabel, do engano. Então Jesus disse que eu não tolero, né, a Jezabel. Mas tenho contra ti que tolerais Jezabel. Ele está irado com os pastores que estão tolerando a Jezabel ensinando dentro da igreja, essas irmãs que estão ensinando mentira, heresias, dizendo que isso aqui não é pecado, né? Que pode pintar assim, pode cortar cabelo, pode pintar o cabelo, pode usar a calça comprida, pode usar short, né, escandaloso, né? Pode ir para as praias usar biquíni, pode... Apocalipse capítulo 2, verso 19. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. No verso 20. Mas tenho contra ti que tolerais a Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Talvez muitas pessoas vão ficar com raiva de mim, aqueles que apoiam o espírito de Jezabel, esse espírito maligno, desde muitos anos atrás, desde o tempo de Elias. Essa mulher, quando estava viva na sua matéria, que o demônio usava ela, esse mesmo demônio que está usando esse espírito dentro das igrejas, está levando muito para o inferno, e o diabo está entrando dentro das igrejas, e muitos irmãos e irmãs não conseguem enxergar o que ela está fazendo. E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre essa mulher, esse espírito maligno. Antes, ela era uma rainha, conquistou o coração do rei Acabe, rei de Israel. Ela entrou dentro da congregação, ela derrubou muitos profetas, ela comprou os profetas, se prostituiu com os profetas dentro
do povo, né? Aquele povo que se dizia que servia a Deus, o povo de Israel, porque o rei Acabe foi um rei que verdadeiramente foi vendido e a Jezabel comprou fácil. E nos últimos dias agora, esse espírito está comprando muitos irmãos, irmãs, estão caindo nas mãos desse espírito de engano, espírito de Jezabel. Está operando hoje dentro das igrejas. O mundo já é dela, né? O mundo, o povo que serve o pecado, já está tudo na mão dela. O que ela fizer, se não estiver com Jesus, ela entra na casa da pessoa e faz o casal separar. É o espírito do adultério, ela aplica. Então o povo do mundo, não vou dizer para lá que sobre esse assunto, porque eles já estão caídos, né? Mas pode levantar, se tiver fé em buscar Jesus, o Senhor liberta desse espírito, esse espírito de vaidade e espírito de prostituição. É o mesmo espírito de Jezabel. E aqui, Jesus deixou essa carta, né? Deus usou o próprio João para escrever e deixar para nós que serve o Senhor. Você que serve a Deus de coração, você vai entender o que eu vou falar aqui agora pelo Espírito Santo. Eu não tenho sabedoria para me explicar, mas o Senhor Jesus, Ele pode me dar sabedoria e entendimento para me falar a palavra. Muitos talvez aí dizem que não sei falar, que não tenho português bem, não tenho um bom português, mas eu vou dizer uma coisa: o que dá sabedoria para mim é o próprio Espírito Santo. Se eu não sei falar, mas ele vai explicar para aqueles que têm o Espírito Santo e vão entender o que eu vou falar. E aqueles que não entendem é que verdadeiramente não aceitam a verdade. Então aqui diz a Bíblia, a quarta carta à igreja da Tiatira, João escreveu dizendo: eu conheço as suas obras e a sua caridade e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, amados, ele está dizendo isso aqui para uma congregação, é para uma igreja. Ele está falando aqui que lá as pessoas trabalham, as pessoas têm fé, as pessoas têm oração, tem serviço, mostra serviço, né? Os obreiros que estão desse ministério, eu não vou dizer o nome das igrejas, mas aqui Deus já mostrando para nós, o Senhor revelando-nos que a Jezabel, ela está entrando dentro das igrejas, e os pastores e as missionárias que estão na frente do trabalho estão sendo comprados por esses espíritos de engano, né? Porque ela ensina distorcendo o que nós pregamos. Ela diz, nós fala da palavra da Bíblia verdadeira que está escrito na palavra, e ela fala de si mesma dizendo que não é pecado. E lá só fala sobre casamento, sobre divórcio, né? Fala, está certo, né? Mas o problema é que não aplica a sã doutrina, a verdade. E ela ensina dizendo que isso não é pecado, né? Que pode ver que Jesus falou assim: mas não tolero, mas tenho contra ti o que tolerais a Jezabel. O Senhor está contra esses pastores, essas irmãs que estão tolerando a vaidade dentro da igreja, né? E quais são as vaidades? As vaidades que o mundo que usam e as irmãs estão usando também, né? O espírito de Jezabel, ela está filtrado dentro das igrejas, ensinando, usando essas irmãs, esses pastores. Não vou dizer todos aí, que tem pessoas aí, homem de Deus, mulher de Deus também aí no YouTube, né? E prega contra. Mas tem pessoas aí, muitos tem aí no YouTube, milhares de pessoas aí que não vai concordar e não vai nem ouvir as mensagens, porque o diabo não vai deixar, né? Mas aquele que tem o Espírito Santo e vai ficar até o fim, eu ouvi o que o Senhor
vai falar, fazer o que quiser, pode participar de jogo, pode participar de tudo. Então isso aí, amados irmãos, quem participar com isso aí dentro das igrejas e pegar corda dessas profetias mentirosas, espírito de Jezabel que entrou nela ou nele, sai fora enquanto é tempo. Como a Bíblia diz, sai fora, povo meu, né? Procura um caminho certo, uma igreja que prega a verdade. Santifica a sua vida enquanto é tempo, porque o teu trabalho que você está fazendo pensando que dom salva, a fé salva, cuidado. E a salvação vem através da obediência. Dom não salva ninguém, tá? Dom é para edificar a igreja e você mesmo. O dom é para isso. Mas se você não obedecer o que está escrito na palavra, que a Bíblia diz que é pecado cortar cabelo, é pecado pintar as unhas, é pecado usar brinco, porque quem usava brinco era o povo do Egito. Aí o povo de Israel se contaminou. Aí quando veio os patriarcas como Jacó, todos tiraram os brincos da orelha.